Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, continuamos a nossa série, A Mesa ou Na Mesa com o Carpinteiro. Quando Jesus nos convida à mesa para transformar a nossa história. Quando Jesus nos convida à mesa para sentarmos e sermos ministrados por Ele. Sabe, a mesa tem um poder tão bonito, não sei você, mas experimenta, talvez essa semana você não tenha esse hábito, mas experimenta essa semana sentar à mesa com alguém. Como assim, Orlando? Na hora do seu almoço, às vezes eu trabalhei uma época numa gráfica, e na hora do almoço eu pegava a minha marmita, ia lá para o fundo da gráfica porque eu estava cansado, mas eu ficava lá, sentado. Mas experimenta pegar a marmita e sentar com o pessoal. Experimenta na hora do seu almoço, se você estiver na sua casa, experimenta chamar os seus filhos e estar à mesa com você. A mesa sempre vai ser um lugar de cura. A mesa sempre vai ser um lugar de restauração. A mesa vai ser um lugar de confessar pecado. Mas a mesa também vai ser um lugar de restauração sobre aquilo que confessamos. Então sempre estar à mesa é um privilégio. Sempre estar à mesa é um momento onde nós partimos o pão. A mesa é um lugar de reconciliação. Se vocês olharem no meio do direito, geralmente para eles chegarem a uma organização, a alguma direção, eles sentam à mesa, aí tem um advogado que gerencia. A mesa é sempre um lugar de transformação. Então nós estamos estudando neste mês sobre essa mesa com o carpinteiro. Essa mesa que Jesus nos convida a sentarmos e termos a nossa vida transformada, confrontada. A mesa com Jesus, irmãos, ela precisa gerar mudança em nós. Nós não podemos continuar participando de mesas e a nossa vida continuar igual. Por vezes temos visto uma história de pessoas que frequentam mesas, mas saem das mesas para comer no chão praticamente. Nós por vezes escolhemos deixar a mesa de Jesus para nos alimentar das lavagens de porcos. E o Senhor nos convida mais uma vez a sentarmos à mesa com o carpinteiro, para que nessa mesa nós sejamos ministrados por Ele. Eu quero falar nessa noite sobre um personagem muito conhecido da gente. Um personagem que tinha uma intrepidez assim, era um cara que queria resolver tudo no 8 ou 80. Era intrépido. Ah não, mas ninguém vai levar o meu mestre. Sabe quem eu estou falando? Quem? O Pedro. Sabe quantas vezes não somos o Pedro? Sabe aquele temperamento colérico? Não, eu não vou. Mas na primeira oportunidade somos os primeiros a fugir. Ah, mas quem vai mexer? Na primeira oportunidade nós somos os primeiros a correr. Ah não, mas agora, sabe, eu fico imaginando Pedro, aquele cara, pescador, bravo, bruto. E aí imagina quando ele começou a ver aquelas maravilhas de Jesus, um cara chucro, um cara bruto, e começando a ver aquelas maravilhas que Jesus fazia. Mas para que a gente sente a mesa com Jesus e Ele ministre a nossa vida, nós precisamos entender esse conceito de mesa. Sabe, é muito fácil falar, vamos à mesa, vamos estar à mesa. Mas por quê? Por que a mesa? Já foi falado muito, o pastor Bruno ministrou muito as nossas vidas, esses cultos que passaram, sobre estar à mesa em comunhão com a igreja, estar à mesa em comunhão com a família. Mas estar à mesa com a gente mesmo. Sabe, quando nós somos convidados à mesa, em uma relação individual, o Senhor tratar o nosso coração, o Senhor tratar o indivíduo. E se nós olharmos para a história, ou para as questões psicológicas, psicanalíticas, nós vamos sempre ver respostas para olhar para nós e falar, quem sou eu? De onde eu vim, para onde eu vou, de onde eu sou? Sabe, para que eu existo? As perguntas do sentido da vida é sempre sobre o eu. Mas se nós não sentarmos à mesa com Jesus, nós não teremos respostas que a nossa alma tanto anseia. Respostas essas que a nossa alma busca assim, ó. Qual que é a resposta? Como fazer? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E aí essas ansiedades vão tomando conta da gente. Vou contar um episódio para vocês que aconteceu comigo na sexta-feira, foi engraçado. Eu fui buscar a Amanda
no aeroporto. Amanda, para quem não sabe, minha namorada, eu fui buscar no aeroporto, que ela estava em viagem, fui buscar ela. Falei, Amanda, quer almoçar? Não, eu estou com uma fome, fiquei no avião, mal tempão, tal, vamos almoçar. Aí eu saí com ela. Irmãos, eu gosto muito daqueles lugares chamados Boca de Porco. Os irmãos já ouviram falar esses lugares assim? Eu gosto, irmãos, eu vou contar para vocês. É uns lugarzinhos pequenos assim, que você passa na rua, tudo escuro para dentro assim. Mas só de passar em frente já me dá fome, irmãos. Você fala, que cheirinho maravilhoso. Não sei como é feito, mas é uma bênção. Aí eu passo assim. Aí eu falei, Amanda, eu passei ali no Secap, perto de um lugar. Amanda, vamos ali. Ela só olhou para mim assim, ó. Imagina, vindo de um avião e tal, e eu, vamos ali? Não, ali não, olha ali o lugar. Não, mas deve ser muito bom. Não, não vamos ali. Aí passamos por Vila Barros. Amanda, tem um lugar na Vila Barros que é ótimo. Ela falou, nem passa perto que eu não quero. Mas eu, não, Amanda, é bom, não vai. Eu falei, então vai, você decide então. E aí nós fomos andando. Não, lá na Paulo Facchini tem algum lugar. Eu falei, ixi, lá vem. Ali seria tipo R$19,90, R$14,90 um prato caprichado. Agora, aí já começa a pensar, meu Deus, onde eu vou? Aí nós fomos para Paulo Facchini, falou, aí apareceu um negócio chinês aqui, vamos aqui? Não, esse não. Vamos ali? Não, vamos. Até que ela falou, olha, você já comeu poke? Aí eu falei, eu tô com fome, eu não quero comer pouco não, eu quero comer bastante. Aí, não é isso, é porque eu nunca fui, irmãos, eu nunca fui nesse lugar. Não, então eu vou te levar para comer poke. Aí, vamos então, deve ser maravilhoso esse poke. Aí eu fui com ela então, nós fomos ali comer um poke. Resumindo para os irmãos, entramos lá no restaurante, lotado, Falcon, lotado o lugar. Eu falei, essa comida aqui deve ser maravilhosa, espetacular, Hamilton, deve ser a melhor coisa do mundo, assim. Acho que o Moisés não provou poke. O maná era melhor do que o poke, mas depois deve ser o poke. Aí beleza, vamos lá. Aí entra aquela fila gigante. Chega o cardápio, irmãos. É muito engraçado porque você tem que montar o pedido. Você tem que montar o seu lanche assim. Não é nem lanche, é um prato. É que é muito estranho, aí por isso que eu não sei nem como que se chama, né? Se é prato, lanche, mas é um prato. Aí, aqueles negocinhos você vai colocando aqui. Você quer o quê? Aí tem lá a opção. Primeiro arroz, legal, arroz. Aí frango, gostei. Aí tinha lá salmão grelhado. Salmão grelhado. Opa, então arroz, frango e salmão grelhado. Primeira parte. Deve ser um prato gostoso. A segunda parte era abacate, manga, abacaxi, quinoa e um monte de outras coisas estranhas. Aí tinha uma outra parte embaixo assim ainda, framboesa e banana. Aí eu falei, Amanda, mas isso aqui como que é? Eles mandam vários pratinhos. Não, eles misturam tudo. Eles misturam banana, arroz, frango, um monte de salada. Mistura tudo. Então tá bom. Aí falei, não vou arriscar não, não vou arriscar, vou pegar assim um pouco de coisa. Peguei lá arroz, frango, grelhado, um pouquinho de coisa lá. E peguei um milho, que eu juro que eu achei que era um milho cozido, assim, legal, saboroso. Deus sabe, só Deus sabe esse milho. Aí chegou o prato de poke na mesa, irmãos. Parecia um pote desse tamanho assim, um pote. Aí quando eu olho aquilo, vamos dar a primeira colherada, porque tem como comer com pauzinho, não, vamos comer com colher aqui, né? Aí pega ali, irmãos, estava fria a comida, irmãos. Para você que gosta, irmãos, você vai para um lugar desse, você vai pagar caro para comer comida gelada, irmãos. Aí chega, eu começo a comer. Aquele milho que eu achei que era cozido, irmãos, era um milho queimado, irmãos. E na medida que eu comendo, nossa, enquanto tinha carne, e nem coloca muita carne, irmãos, é mais arroz, tinha um tanto assim de arroz, pouquinho de carne, aí eu comi a carne e tal, e acabou. E ela falou, você não vai comer mais? Não, de jeito nenhum. Aí ela me deu pega um pouquinho do meu. Irmãos, o dela, ela tinha misturado tudo que você pode imaginar, tudo. Come um pouquinho. Tirei, coloquei no papel, falei, não é meu lugar aqui, não dá. Mas é tanta gente comendo ali. E foi uma experiência doida, diferente. O que tem a ver isso com chamar a mesa e tratar o individual? É que por vezes, aquela galera toda que estava lá, muita gente gosta. Talvez você está aqui, está escutando eu falar, nossa, como eu amaria comer um poke agora à noite. Irmão, eu não aguentaria não, quero não. Prefiro ir lá na casa do irmão Márcio, comer aquele peixe que estava espetacular, meu irmão, mas poke não dá. E aí, o que tem a ver tudo isso? É que por vezes, na mesa que a gente senta, alguma coisa vai alimentar muito a minha vida, mas talvez não tanto a sua. Talvez tem coisas individuais que Deus quer tratar especificamente com você. Tem coisas que são muito saborosas para você, mas para o outro não. Então nós precisamos entender que a mesa de Jesus, ela vai tratar individualmente com cada um.
Nós não podemos continuar fazendo por vezes o que fazemos, que é forçar. Não, meu irmão, mas na minha época era assim, mas do meu jeito é assim, Irmãos, Deus trata com cada um de uma forma. Não é uma receita pronta que nós vamos seguir, que vai dar tudo certo se eu seguir assim. Cada um tem um jeito, cada um tem uma personalidade. Gosto de uma frase que diziam que cada cabeça é um mundo. Então cada cabeça é uma história. Cada um tem uma história aqui dentro, vivendo uma história. O Evangelho, ele chega para nos confrontar, para mudar, para transformar quem nós somos. Mas eu não posso colocar da mesma forma que foi para mim, que vai ser com você. Mas com todos nós, quando o nosso coração estiver aberto para ser ministrado por Jesus, eu vou sentar à mesa. E essa mesa vai ministrar o meu coração. Talvez de uma forma que eu não seja, que eu gostei tanto. Mas sempre vai haver uma ministração ao nosso coração. A gente precisa estar com o nosso coração aberto, porque do contrário a gente vai passar por muitas fases da vida e não teremos o nosso coração confrontado pelo Senhor. Eu quero ler com os irmãos um poema que eu escrevi sobre essa ideia da mesa, sobre essa ideia de sentar à mesa com o carpinteiro, que é sobre a mesa do carpinteiro, um lugar que nos convida para um encontro profundo com Jesus. A mesa, ali, onde o Mestre nos chama para nos tratarmos de forma singular. Mesmo cercados por multidões, Jesus, com sua voz suave, nos convida a olhar para dentro. Porque muitas vezes nossos corações estão tão ocupados com o mundo que esquecemos do essencial. Assim como Pedro, impulsivo e ansioso, foi convidado a essa mesma mesa. Jesus lhe perguntou 3 vezes se o amava, dando a ele a chance de rasgar seu coração e encontrar a redenção. A mesa de Jesus é um convite ao segredo, à renúncia, à transformação. Ela é bela, mas também nos confronta, porque não podemos partilhar dessa mesa e permanecermos os mesmos. Ela nos chama a uma nova vida. A mesa do carpinteiro, um convite particular de Jesus. Quero refletir com os irmãos em 2 textos bíblicos. O primeiro se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, e depois o Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de Lucas 22, a partir do verso 54, nós leremos um texto que marca bastante os nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: Então, prendendo-o, levaram-o para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada, então, o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, eu não o conheço, mulher. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, eu não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente, este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Verso 62, saindo dali, chorou amargamente. Agora vamos dar um pulo lá para João. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Evangelho de João 21, verso 15, diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro então ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: Você me ama? E lhe disse: Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você, Pedro, era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Feche seus olhos por um instante. Fala com o Senhor por um momento no teu lugar. Senhor, obrigado, Jesus,
Obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite. E obrigado porque o Senhor nos convida a essa mesa, Senhor. Uma mesa preciosa. Uma mesa onde o nosso coração é exposto. Uma mesa onde nós somos colocados diante dos médicos. E o Senhor, com o seu bisturi, vem dividindo juntas e medulas, vem transpassando o nosso coração, vem avaliando o nosso coração, vem olhando para a nossa verdade, às vezes tudo aquilo que nós maquiamos, que nós tentamos mostrar diferente. O Senhor conhece quem realmente nós somos, Pai. Essa noite, nessa mesa, queremos estar aqui, sozinhos, diante do Senhor. Uma mesa que nos convida à introspecção. Uma mesa que o Senhor nos trata e nos traz para um olhar para nós mesmos. E entendermos que longe do Senhor nós não conseguimos, Pai. Por mais forças que tentamos, por mais formas que falamos, por mais formas diferentes que tentarmos viver, não é possível. Longe da mesa do Senhor, não é possível. Mas essa noite, Pai, nós cremos que o Senhor está e tem marcado um encontro com a gente aqui. Um encontro para que o Senhor trate os nossos corações nessa mesa especial. Essa mesa que o Senhor nos presenteia com ela. Obrigado, Senhor. Fica com a gente, nós te agradecemos, nós te louvamos e te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a gente fala dessa ideia de olhar para dentro, olhar para si, nós vemos várias formas de análise, de terapias, muitas crises emocionais hoje, sabe? Muitas pessoas vivendo crises de ansiedade, preocupações, a depressão que vem corroendo o ser humano de uma forma absurda, sabe? Existem os deuses de cada século, e nós parece que vivemos o Deus deste século é o Deus da doença emocional, onde nós buscamos sempre algo para preencher um vazio que nada preenche. Por mais que o Dostoiévski disse que existe um vazio no coração humano do tamanho de Deus, mas parece que hoje a gente vive dentro da igreja, mas aquele vazio continua dentro do nosso coração. Parece que a gente ora, que a gente clama, mas parece que as coisas não mudam. Não sei se você já passou por isso, mas aquela experiência de parecer que a vida, ela não encontra sentido. Você faz, você busca e você tenta, mas você não encontra sentido na vida. Nós vivemos hoje uma época onde tudo nós temos aqui, ó, na palma das nossas mãos, e realmente tudo é tudo. Nós temos tudo no nosso celular, nós temos o banco, nós temos a faculdade, nós temos o nosso trabalho, nós temos as nossas... Tudo que você imaginar tem no celular. Tem as fotos das viagens, tem as agendas, então tudo nós temos na palma da nossa mão, mas nós vivemos a vida hoje acelerado, é o tempo inteiro preocupado com o amanhã, é o tempo inteiro, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir, será que eu vou bater a meta, será que as pessoas estão vendo que eu sou espiritual, será que as pessoas estão vendo que eu estou frequentando a igreja, será que as pessoas estão vendo que eu vou morrer de um ataque cardíaco porque eu não paro, será que a gente está vendo, e é o tempo inteiro um desespero emocional, uma angústia, uma busca incessante. E aí nós vamos lá para o tempo bíblico. Imagina só, certo dia um homem, pescador, bruto, chucro, estava pescando. De repente, ele começa a ver uma multidão chegando perto. E aí então ele escuta de um homem chegando para ele falando, ei, imagina Jesus chegando, né? Jesus ele devia chegar, ei, acho que não. Acho que Jesus não pagava de imposição de voz, porque Jesus não precisava provar nada para ninguém. Jesus chegou, ei, vocês aí, ó, não pegaram nada? Vocês não pegaram nada não? Imagina o jeito, né? Porque o Pedro, os camaradas que estavam naquele barco, deviam ter um perfil, né? O pescador tem aquele perfil de, vamos lá, sabe? Aquele jeito das pessoas. Você vê que cada perfil profissional tem um jeito, né? Você vê que tem gente que é mais meigo. Aí o professor, ele é mais sério, né, Fernando? Mais sério, assim. Aí tem outro perfil, que um pintor, ele é mais artístico. Aí o fotógrafo é estiloso, tem até uma corrente com uma câmera aqui no colar dele. Cada um tem um jeito. Aí imagina o jeito de Pedro lá pescando. Aí de repente chega Jesus, que não tinha o perfil de Pedro. Aí então do nada ele escuta um cara falando assim, ó, ei, vocês não pegaram nada? Experimente jogar a rede do outro lado. Aí imagina, um perfil do Jesus chegando com uma voz diferente. E aí o Pedro olha aquilo e fala, esse cara está chegando aí, o que ele pensa que é para falar isso? Só que é engraçado que quando Jesus ele fala algo ao nosso coração, isso gera um algo dentro do nosso coração. Não sei se você já leu a palavra de alguma forma assim, ó, você pega a palavra de Deus, e aí você começa a ler, e você está numa angústia da sua vida, mas quando você começa a ler a palavra, ela te dá um sentido, sabe? Meu Deus, como assim? E aí imagina só, você escutar
da voz do próprio Criador de todas as coisas, dizendo: ei, experimenta jogar do outro lado. Sabe, é legal nós olharmos a palavra de Deus dessa forma. Imagina, eles não sabiam quem Jesus era, mas Jesus era, é e sempre será o Senhor. E aí aquela voz talvez não ressoou na mente de Pedro, mas ressoou no coração. E aí então Pedro, não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo, não sei nem por que o senhor está falando isso aí, que você está falando isso, mas pelas suas palavras eu vou lançar a rede de novo. E a Bíblia conta que Pedro foi e lançou a rede. E a Bíblia diz que quando eles lançaram a rede de novo, eles começaram a puxar, era tanto peso que quase o barco virou. Por quê? Porque quando Jesus lança uma palavra sobre a gente, meus irmãos, e a gente obedece, nós vivemos coisas extraordinárias que a gente nem imaginava. Então quando nós recebemos uma palavra de Deus e nós decidimos obedecer, porque uma das coisas que é difícil é obedecer, e nós precisamos guardar no nosso coração, até quando criança, nós somos muito ensinados disso, que o alfabeto cristão não é A, B, C, D, mas é obedecer, no sentido de obedecer ao Senhor. Nós precisamos carregar no nosso coração uma obediência, não uma obediência cega, mas uma obediência que nos leva a uma vida diferente, porque o Senhor, quando fala para nós, tem o intuito de mudar a nossa história. Então Pedro escutou aquilo, Pedro jogou a rede, Pedro puxou, uau! E aí ele viu aquilo, meu Deus! E aí imagina, irmãos, Pedro passando necessidade, a Bíblia diz que eles estavam com muita dificuldade e tal, de repente ele joga, agora eu tenho grana para pagar tudo. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, deixa tudo isso aí e me segue. Sabe? Parece que quando as coisas dão certo, agora vai. E aí Jesus fala: agora não vai lá, agora você vai comigo. Porque não é sobre você ter muito, mas é sobre você estar com aquele que tem muito sobre a tua vida. Porque não adianta você hoje ser muito próspero. Ah não, mas é porque eu faço isso, eu como pouco todo dia, e eu vou, e eu faço. Não é sobre essa questão. É sobre aonde está o teu coração. Porque enquanto você viver a sua vida e o seu evangelho por aquilo que você tem. Ah não, é porque eu tenho grana, porque eu tenho posse, porque eu tenho isso. Desculpa, irmão, tudo vai ficar aqui, tudo. Mas quando você entende um chamado do Senhor sobre a tua vida, você decide obedecer. Então Pedro decidiu, irmãos. E a partir daquele momento a vida de Pedro mudou. Imagina só, um pescador bruto, que até então ninguém conhecia, daqui a pouco entrou no grupo dos 12 ali, onde Jesus estava lá, Pedro. Imagina, irmãos, imagina a cena. Onde Jesus chegava, Pedro, lá, vendo ali, o meu amigo ali, Jesus, lá, aí, Jesus, né, Jesus. E aonde Jesus chegava, Pedro estava junto. E aí então, Pedro viu milagres e maravilhas. Pedro viu Jesus cuspir no chão, pegou a saliva, viu. Nossa, Pedro viu um dia que uma mulher veio correndo, tocou em Jesus, e aí Jesus para e fala: quem me tocou? Aí Pedro, como sempre, ansioso: Jesus, como assim o senhor pergunta quem tocou? Está todo mundo te tocando. Aí aquela mulher declara: 12 anos eu estava doente, mas por causa desse toque agora eu estou curada. Imagina o coração de Pedro, meus irmãos. Aí era mais milagre atrás de milagre. De repente, um primo de Jesus tinha morrido, já estava lá uns dias no túmulo. Aí Jesus chega com a galera toda lá. E aí Jesus: Lázaro, sai para fora. Imagina o olhar daquele pescador, irmãos. Se dá para você imaginar, quando nós nos colocamos no lugar do personagem bíblico ali. Porque isso aqui não é uma historinha infantil. Não. Isso é a história do Senhor para o seu povo. Sabe? Então imagina só os milagres que Pedro viu. Imagina só as maravilhas que Pedro viu, irmãos. Imagina você tendo uma realidade, de repente sua realidade muda. E a partir de agora é tudo diferente. Agora você anda por um lugar, é milagre. Você anda por outro, é maravilha. Você vai para o outro, é prodígio. A Bíblia conta que se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos, não caberiam na terra. É um mistério isso. Então imagina quanta coisa o Pedro não viu. Imagina quantas maravilhas o Pedro não viu. Mas aqui, a gente já chama uma responsabilidade para a gente. Não é sobre o quanto de milagre que eu vejo. Pode ver que tem muita gente que vive atrás de milagre. Esses dias eu estava vendo um vídeo, foi engraçado. Tinha uma pessoa em uma determinada igreja que prega só sobre a sua vida, vai mudar muito assim, é uma igreja do universo assim, muito grande. E aí a pessoa lá, contando testemunho lá, falando: não, minha vida agora é assim, agora eu tenho um iate, eu tenho um carro, eu tenho casa, eu tenho pai, tu, e tome tudo. É uma coisa absurda assim,
mas não falava dele, não falava do Senhor. E teve uma outra situação, de um outro testemunho que eu vi, também no meio dessas igrejas assim, a pessoa foi lá, testemunhou, não, porque agora aqui, minha vida mudou, minha vida está assim, minha vida está assado. Passou mais ou menos uns 3 meses e a internet não perdoa, o pessoal vai fazendo cortes. Essa mesma pessoa que estava lá falando isso, estava numa outra igreja falando que agora a vida dela tinha mudado, porque a vida dela é agora extraordinária e tudo. Teve mais um corte. Aquela mesma pessoa estava numa igreja depois, que também ela estava falando, agora minha vida mudou, agora minha vida é extraordinária, agora é tudo. Por quê? Porque nós baseamos a nossa vida pelos milagres que acontecem. E se nós formos basear a nossa vida pelo que vai bem, é porque agora está bem, porque agora é sensacional, porque agora é extraordinário, porque agora eu conquistei, porque agora eu troquei de carro, porque agora eu casei, porque agora... No dia que não acontecer, você vai se frustrar. E muito provavelmente você vai colocar a culpa em Deus. Porque você escutou muito sobre, se você é crente, a sua vida precisa dar certo. Mas o que é dar certo? O que é viver um evangelho onde a nossa vida é gastada diante de Jesus? O que é dar certo? Talvez dar certo para alguns é ter muito. Mas o dar certo é entender que mesmo com pouco, eu posso estar satisfeito. Porque eu não preciso do muito para estar satisfeito. Eu preciso do Senhor para que faça com que a minha vida tenha sentido. E aí nós olhamos para Pedro e falamos, como é que pode? O Pedro caminhou com Jesus, viu milagres e maravilhas, e um dia ele deixou. Aí eu trago a pergunta para mim também. Orlando, como é que pode? Por vezes, você crê, mas uma situação que dá errado. Por quê, Senhor? Porque nós estamos em um mundo caído, irmãos. Nós estamos em um mundo de pecado. Então nós vamos passar por tristezas, por provações, por dificuldades, mas se o nosso olhar estiver firmado no Senhor, nós vamos declarar com alegria que pode passar o céu, a terra, mas as palavras do Senhor não passam, e por elas não passarem, eu posso confiar, porque eu sei em quem eu tenho crido, e por isso eu espero. A minha esperança não está naquilo que os meus olhos podem ver, ou no que eu posso tocar, mas a minha esperança, ela tem de estar no Senhor, porque do contrário, eu vou vivendo a minha vida a toque de caixa. Enquanto o Senhor me abençoa, eu o sirvo. Enquanto o Senhor me dá, eu estou buscando. Enquanto o Senhor me honra. Que honra, que busca, que bênção é essa? Que se torna maior do que o abençoador. E aí olhando para esse texto, para esse homem, para esse personagem, Pedro, caminhou com Jesus, viu milagres, viu maravilhas. Mas um certo dia, Jesus chegou para os discípulos e disse, ei discípulos, está chegando o momento onde eu vou embora. Pedro diz, de jeito nenhum, Jesus. Ninguém vai tocar no Senhor. Ninguém vai tocar no Senhor, não, Jesus. Não vou deixar. Sai daqui, Satanás. Olha quanta coisa Pedro passou, irmãos. Pedro era bruto, era rústico, era o Satanás, era tudo ali. Porque esse perfil impetuoso ali, não vamos. Por vezes nós agimos assim também, né, irmãos? Não, preciso resolver para ontem, sabe? Não, para quando? Para ontem, irmão. Para ontem. A geração da ansiedade é isso, irmão. Para quando? Para ontem. Vamos resolver. E essa questão de resolver tudo para ontem nos faz não viver com graça para hoje. E por não vivermos a graça do ordinário, do hoje, vivemos sempre esperando o extraordinário de Deus. Quando Deus vai me abençoar com essa cura? Quando Deus vai me abençoar com esse emprego? Quando Deus vai me abençoar com isso? E a resposta é, quando Deus já me abençoou naquela cruz do Calvário. Sabe, porque se o Senhor foi capaz de derramar o seu próprio sangue por amor a nós, irmãos, o que mais Ele não fará a nós, homens de pequena fé? Por que nós vivemos tão ansiosos pelo amanhã e deixamos de viver o hoje? E aí nós olhamos para esse Pedro que tentou de alguma forma, a Bíblia diz que quando os soldados chegaram para levar Jesus, Pedro pegou a espada e tchum! Aqui não! Jesus pega a orelha do camarada, coloca no lugar, cura e vai embora. Só que, ao olhar para essa história toda de Pedro, lembra, um pescador, teve uma vida transformada, uma vida mudada, viu milagres, viu maravilhas, mas aquele pelo qual ele seguia, agora estava sendo levado preso. Sabe quando os nossos planos dão errado? Sabe quando você tem um plano assim, que você fala, meu objetivo é esse aqui, ó.
Tá tudo desenhadinho ali, ó. Sabe o planejamento anual que você faz lá em 1º de janeiro, que dia 6 você vai estar na academia, e talvez você levanta a mão quem falou que ia entrar na academia e não entrou, talvez você está nessa linha aí. Sabe aqueles planos que a gente faz? Planeja tudo certinho aqui, ó, tudo bem organizado. Mas, às vezes os planos não saem como a gente espera. Às vezes nós fazemos planos extraordinários, estratosféricos, mas não saem como a gente espera. E aí imagina você colocando todas as suas confianças. Imagina, irmãos, Pedro, um pescador. O trabalho dele era pescaria. De repente agora ele não é mais pescador, agora ele é pregador. Imagina o Pedro pregador, antes vestindo uma roupa, agora pregador, lá andando. Aí agora ele vê que todo o motivo pelo qual ele abriu mão da própria vida. E agora? É muito fácil olhar para o Pedro e falar, seu pecador. Mas imagina tudo que aquele cara tinha no coração, assim, porque agora a gente vai conquistar, vai vencer. Se as nossas vontades e o nosso coração estiver pelo que o Senhor pode nos dar, no dia que Ele não nos der, porque vai ter dias que a bênção não vai chegar, irmãos. E aqui eu não quero ser o pessimista, não, mas eu fui na igreja para receber uma palavra de fé e de esperança. Irmão, a palavra de fé e de esperança é que você não está condenado no inferno por meio de Cristo Jesus. Isso é a maior esperança da tua vida. Isso tem que pulsar no teu coração. Assim, por causa de Cristo eu não vou para o inferno, glória a Deus. Isso tem que pulsar no teu coração. Mas dias maus vão chegar enquanto a gente estiver aqui. Mas quando esses dias maus chegarem, nós precisamos ter um olhar muito fiel para o Senhor. E aí nós olhamos para Pedro. Tudo que ele tinha pensado, conquistado, sonhado, agora ele vê tudo caído por terra. Mas a Bíblia diz que ele continuava andando. Quando Jesus foi levado à sinagoga, Pedro estava lá também. Pedro estava com o coração dividido, não sabendo, continuo ou não, faço ou não. Mas Pedro continuou. Aí Pedro estava lá no meio assim, ó. De repente alguém levanta e fala, olha quem está ali, ó. Olha lá o Pedro ali, ó. Olha lá. Ali, ó, no lugar do Moisés é o Pedro ali, ó. Não! Sabe, quando nós somos chamados à realidade, irmãos, por vezes nós queremos negar. Não sou. Mas por que Pedro estava ali ainda? Porque a mesa com Jesus, ela faz com que a gente queira estar perto mesmo quando o nosso coração quer estar longe. Então Pedro estava perto, Pedro estava ali. E aí então Pedro continuou, aí foi para o outro lado, dali a pouco, olha lá, mas quem está ali? E resumindo, Pedro negou a Jesus 3 vezes. E naquele momento que ele negou a última vez, a Bíblia fala que o galo cantou. Uma profecia de Jesus. Jesus havia dito para ele, Pedro, você está aí todo revoltado, falando para eu não ser preso, para eu não me entregar. Mas no dia que eu for preso, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor! O Senhor conhece a gente mais do que a gente mesmo, irmãos. Não adianta a gente fazer situações tentando enganar a Deus, sabe? Aqui na igreja a gente até consegue. A gente consegue vir à igreja e mostrar uma espiritualidade fajuta. A gente consegue. A gente consegue chegar na igreja, sentar aqui no banco aqui, ó, abrir a Bíblia, não cumprimentar ninguém, né? Tipo, eu chego, entro, sério, aí eu vou ler na minha Bíblia aqui, ó. Oh, glória a Deus, tal. E essa mesma Bíblia que ficou guardada no porta-luva do carro a semana inteira. Mas aí quando eu chego aqui na igreja, para que as pessoas vejam, oh, que bênção, a palavra de Deus, oh. Sabe, nós conseguimos manipular, maquiar para que as pessoas vejam. Mas o Senhor vê em todo o tempo. Nós conseguimos viver um evangelho de aparência, sim, nós conseguimos. Nós conseguimos mostrar para todo mundo que nós estamos bem, sim, nós conseguimos. Por isso que nós vemos tantos escândalos envolvendo o nome de Jesus hoje em dia. Tantos líderes e mais líderes que se auto-vangloriam por carregarem uma Bíblia na mão, por saberem falar bonito, mas não vivem aquilo que falam. Porque a mesa de Jesus, ela vai trazer uma cura aqui dentro. Mas enquanto nós não decidirmos sentarmos à mesa e estudarmos essa palavra com Jesus, nós vamos sempre ser um personagem da nossa própria vida. Então, enquanto nós não formos confrontados por essa palavra, nós seremos frequentadores de culto. Nós viremos todos os cultos de manhã, todos os cultos à noite. Ah, tem programação? Estarei lá. Vou orar, vou fazer. Mas será que o que eu estou fazendo é para os outros? Ou é para a minha comunhão com Jesus? Será que toda a busca que eu tenho tido, será que é para que as pessoas vejam a minha espiritualidade? Ou eu estou buscando ser mais parecido com Jesus? Será que o evangelho que eu tenho vivido é um evangelho que produz mudança em mim? Ou é um evangelho que as pessoas olham e falam, nossa, que homem de Deus. Vamos ser bem real, irmãos. Quantos homens de Deus
não abandonaram as suas fé, porque um dia se acharam homens de Deus. Ah não, é porque agora eu já sou suficientemente bom. E você vai se afastando do Senhor. Ao olhar para o Pedro, então, nós temos essa convicção de um homem que caminhava com o Senhor, mas não tinha tido seu coração transformado ainda. Quantas vezes nós frequentamos reuniões, mas não temos o nosso coração transformado? Quantas vezes nós buscamos ao Senhor para que os outros vejam a nossa busca? Então nós precisamos olhar com muita atenção para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E aí imagina lá, irmãos, vamos imaginar a história voltando para o tempo bíblico. Jesus preso, Pedro de longe. A Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e os olhos se cruzaram. Imagina, irmãos, Pedro, o pescador que abriu mão de tudo para segui-lo, agora vê o olhar daquele homem pelo qual um dia ele abandonou tudo, olhando nos olhos dele. E a Bíblia diz que naquele momento Pedro chorou amargamente. Imagina o desespero da alma do Pedro, porque naquele momento não foi o momento simplesmente do Pedro, o homem, olhando Jesus, mas foi o olhar do Criador de toda a eternidade, cruzando com o olhar de um homem finito, que nem em si próprio consegue se cuidar, mas naquele momento esse homem finito decidiu abandonar o eterno, o Criador, para seguir as próprias vontades, pelo medo, pelo receio e por tantas outras coisas que nós também abandonamos, nós também deixamos, a começar em mim, por vezes, por muitas coisas pequenas, nós deixamos a comunhão com o Senhor. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia, irmãos. É um Deus de misericórdia extraordinária que nos traz de volta. Vamos imaginar novamente o Pedro. Aquele momento que o olhar se cruzou, Pedro chora amargamente. A Bíblia não fala mais de Pedro naquele instante. E aí Jesus vai para o Calvário. Jesus derrama o seu sangue precioso. Jesus morre naquela cruz. Os discípulos ali se dissipam, se dispersam. Uns vão de volta para Jerusalém, outros ficam. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Atirem nele que as ovelhas vão se dispersar. Acertem o pastor e as ovelhas se dispersam. Naquele momento ali, Pedro volta para sua rotina. Mas imagina o coração dele, irmãos. Imagina a angústia do coração daquele cara. Imagina aí, pense em alguma situação na tua vida que você teve que decidir voltar. Imagina aquela, por quê? Poxa, eu tinha tantos planos, projetos, estava tudo certo, já estava tudo desenhado, data marcada, tudo certo. Porque os planos às vezes saem do controle. Às vezes aquilo que a gente esperava tanto muda. Às vezes as coisas que a gente tanto esperava não dá certo. Mas quando o nosso coração está alinhado ao coração do Senhor, nós sempre temos segundas chances nas nossas vidas. Acho que essa noite é uma noite onde o Senhor nos convida a essa mesa, no particular, para tratar o nosso coração em específico, para mostrar para nós que aquilo que o Senhor tinha para nós lá, continua para a gente aqui. Às vezes adiamos um trajeto, às vezes mudamos o percurso, mas os planos do Senhor não são abalados. Os planos do Senhor continuam os mesmos planos. E aí então nós olhamos para essa Bíblia linda, que ela nunca deixa os desfechos sem finais. E nós olhamos então para a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ressuscita. A Bíblia diz que Jesus volta. As mulheres chamam os discípulos e dizem: ei, discípulos, o túmulo está vazio. E aí então começa aquele alvoroço, os discípulos se reúnem em Jerusalém, e aí eles estão lá, aí de repente vem, eles começam a fazer alguma coisa, e aí começa, e agora, como será? A Bíblia também diz que os pescadores continuavam pescando, voltaram a pescar, Pedro tinha voltado a pescar. De repente Jesus chega lá onde Pedro estava, e aí então, toda a situação é revelada para o Pedro. E aí imagina o coração de Pedro, irmãos. Aquele cara que tinha negado, agora ele vê Jesus de volta. Ei, que legal, Jesus voltou, maravilha. Mas Jesus tem que tratar com a gente no específico, irmãos. Jesus precisa tratar com a gente aqui no nosso individual. Não adianta a gente celebrar publicamente, às vezes, se o nosso coração não estiver alinhado no específico com o Senhor. Se o nosso coração não estiver alinhado no Senhor, especificamente aqui, ó, eu e o Senhor. Você e o Senhor. E o Senhor, ele volta. E ele chega para Pedro novamente. Então ele pergunta para Pedro, para que Pedro confesse: Pedro,
tu me amas? E a Bíblia diz que Jesus pergunta 2 vezes. E é interessante essas 2 passagens, segundo a história e os estudiosos. As 2 primeiras vezes que Jesus fala com Pedro, ele está falando assim: Pedro, tu me filéu. Pedro, tu me ama como um... Sabe, Pedro, tu me ama de verdade, assim como um amigo. Tu me ama, Pedro? Tu me ama? Aí Pedro fala assim, ó: sim, Senhor, eu te amo. Sabe quando você pergunta para algum amigo assim, que você teve uma briga? Não sei se já aconteceu, que você teve uma treta com algum amigo, E aí, meu amigo, você está bem? Não, tô bem. E você? Tô bem. E aí, tá bem? Tô bem. Sabe? Você não quer dar ideia, você não quer continuar o assunto. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Beleza, vai embora. Para de perguntar. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas como um amigo? Aí então Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Então vai lá, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Imagina o coração desse Pedro, irmãos. Até aquele momento era um cara que tinha negado. Agora, apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Sabe aquelas... É até engraçado, né, olhar esse texto, porque Jesus pergunta 3 vezes. Sabe, às vezes a pessoa que pergunta pra gente 3 vezes a mesma coisa: irmão, você não está entendendo, eu estou respondendo, irmão. Tá tudo bem aí? Que tem alguma coisa demais aí no teu ouvido, você não está me escutando? Pedro, tu me amas? Pela 2ª vez, Pedro: sim, Senhor, eu te amo. Eu imagino que era uma resposta rápida. Jesus devia fazer assim: Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, Senhor, eu te amo. Acaba com o assunto, Jesus. Acaba com o assunto, porque meu coração está... Não sei nem explicar. E aí então Jesus pergunta pela 3ª vez para Pedro: Pedro. E aí vem uma outra tradução, segundo os estudiosos, que é: Pedro, beleza, você falou já 2 vezes que tu me amas, nesse amor, amizade, mas tu me ágape, Pedro. Tu me ágape. Tu me amas no amor ágape, um amor incondicional. Aí Pedro então desmancha e fala: Senhor, tu sabes. Tipo, Senhor, não adianta eu falar, porque o Senhor sabe a verdade do meu coração. Porque se eu te amasse de verdade, eu não tinha te abandonado. Se eu te amasse de verdade, eu não teria deixado. Se eu te amasse de verdade, eu não teria feito isso que eu fiz. E aí então, Jesus muda toda a história de Pedro. E aí então, Jesus diz: Pedro, por causa disso, Pedro, por causa do teu coração confessando, Pedro, não querendo se impressionar com os outros, porque ali não era uma questão de: ei, igreja, tu me amas? Não, Pedro, tu me amas? Pedro, eu te chamei à mesa aqui, você e eu nessa mesa, para que eu e você tivéssemos uma transparência, porque por vezes, irmãos, nós estamos vivendo um evangelho muito bonito de aparência, onde tudo é muito legal, mas o Senhor precisa tratar a gente na nossa essência, é no individual, é no aqui, é eu e o Senhor. Enquanto nós vivermos a nossa espiritualidade baseado no todo, nós não vamos viver aquilo que o Senhor tem para a gente. Nós precisamos entender que o evangelho é o vida na vida com Jesus. Às vezes temos tanto vida na vida com outras pessoas, que é bom, é comunhão, mas e o vida na vida com aquele que pode mudar a nossa vida? E o vida na vida com aquele que pode ressignificar a nossa vida? E o vida na vida com aquele que pode trazer respostas que até então não tinha mais sentido na nossa vida? E o vida na vida com aquele que traz sentido para a vida vazia? Então Jesus, ele convida Pedro aqui: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E eu gosto muito desse texto, porque chega a ser emocionante no verso 18 do Evangelho de João 21, que diz assim, ó: digo-lhe a verdade, Pedro, quando você era mais jovem, vestia-se, ia para onde queria, mas quando for velho, Pedro, você estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá. Imagina, irmãos, o Pedro aqui, ó, um cara todo: eu vou resolver, e pá. A Bíblia diz que ele não tinha mais nem coordenação na mão, ele não tinha mais. A Bíblia diz que ele levantava a mão. Imagina o quanto esse cara não sofreu, enquanto ele não foi martirizado. Ele levantou a mão, e as pessoas vestiam a roupa no Pedro. O Pedro não tinha mais nem como se vestir. No final da vida, Jesus já estava dizendo para o Pedro: estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde o desejar. Pedro não tinha mais nem como ir. Aquele Pedro que um dia falou: não façam isso. Ou aquele Pedro que um dia falou: eu vou fugir. Agora não tinha mais escolha, Naldo. Agora era Pedro. Ele não tinha mais o que fazer. E o verso 19:
Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, assim como ele tinha dito lá atrás. Olha que lindo isso, irmãos. Lá atrás, no dia que Jesus chegou naquela embarcação e falou, joga a rede do outro lado. Depois de ter enchido a rede, ele falou, agora joga tudo e siga-me. Agora, depois desse texto, depois de Jesus trazer toda essa realidade para a vida de Pedro de novo, ele finaliza dizendo, siga-me. Mas siga-me, Pedro, não pelas bênçãos que eu te dou, mas siga pelo privilégio que é me servir. Sabe? E é muito bonito olhar para essa história, irmãos, porque segundo a história, Pedro foi um discípulo que foi morto de cabeça para baixo, crucificado. Por quê? Porque ele não era digno de morrer como seu Senhor. Um homem que um dia decidiu negá-lo, quando teve um contato à mesa com Jesus, teve a vida transformada. Por que muitos de nós não temos a nossa vida transformada? Por que muitos de nós continuamos frequentando cultos e mais cultos? Campanhas e mais campanhas. E não temos a vida transformada? Por que muitos de nós não fazemos e a vida continua do mesmo jeito? Porque nós estamos vivendo um evangelho de forma errada. Nós estamos vivendo um evangelho onde a bênção se tornou maior do que o abençoador. Onde as coisas de Deus se tornaram melhores do que o próprio Deus. E nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. Só dessa forma, nós teremos uma mesa que nos confronta, mas uma mesa que nos muda. Uma mesa que nos chama para uma realidade de vida, mas que transforma os nossos corações. E de forma muito rápida e prática, tem 4 aplicações desse texto sobre as nossas vidas. A primeira aplicação que eu vejo, a mesa produz arrependimento. Assim como Pedro, somos convidados a reconhecer nossos erros e buscar uma mudança de coração. A mesa de Jesus, quando nós sentamos a essa mesa, no individual, Senhor, muda a minha vida. Sabe, quantos de nós essa noite podemos declarar, Senhor, muda a minha vida, a começar aqui, muda a minha história, Senhor. A mesa que produz arrependimento, a mesa de Jesus, precisa produzir arrependimento em nós, irmãos. Arrependimento é muito diferente de remorso. Remorso é uma coisa que você faz agora e daqui a pouco você faz de novo. Sabe, você bate em alguém aí, me desculpa, aí amanhã você está batendo de novo. Isso não é arrependimento. Me perdoe, eu te magoei. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é entender que não dá mais para continuar do mesmo jeito. A mesa de Jesus, ela quer trazer no individual arrependimento nos nossos corações. Porque quando a mesa ela trouxer arrependimento no nosso individual, um arrependimento que vai além do nosso próprio eu, um arrependimento que convida Jesus a estar com a gente, ela vai produzir outra situação. A mesa de Jesus produz restauração também. Quando você se arrepende, a restauração chega sobre a tua vida também. É muito fácil vivermos o evangelho hoje onde não há arrependimento. É um evangelho onde não carregamos a cruz. É um evangelho onde é muito da hora ser de Jesus. Nossa, ser crente é mó da hora. E de verdade, é muito da hora mesmo, é muito legal, é muito incrível. Mas nós precisamos entender que é uma responsabilidade também. E quando nós nos arrependemos, nós vivemos uma restauração do Senhor. Essa restauração que Pedro viveu, é uma restauração onde Jesus chegou e confrontou a ele. É uma restauração no individual, é uma restauração no pessoal, é uma restauração direta. Nós precisamos dessa restauração, irmãos. Arrependimento, restauração, a mesa de Jesus gera responsabilidade. Nós somos responsáveis. Tem uma música cristã que diz que nós somos responsáveis. E nós precisamos carregar essa responsabilidade. Nós somos responsáveis de pregar o evangelho para o nosso vizinho. Nós somos responsáveis de pregar o evangelho por onde andarmos. Nós somos responsáveis de levar a vida de Jesus por onde andarmos. Nós carregamos essa responsabilidade, irmãos. É muito fácil nós colocarmos aqui na frente uma faixa assim, ó. Ei, pessoal que vai para o carnaval, vocês são do mal. Dá até um refrão, né? Carnaval é do mal. Não, não é sobre isso. É sobre olhar para as pessoas que hoje estão buscando uma alegria, que nada nesse mundo vai preencher. Não é o vício, não é o sexo.
é somente Jesus que pode preencher. E nós carregamos essa responsabilidade de anunciar com graça, amor, verdade, que é só em Jesus que encontramos vida e verdade. É só em Jesus que nós encontramos uma alegria que não se baseia em 3 dias de folia, mas é uma alegria que se baseia após 3 dias numa ressurreição. É uma alegria que transcende uma vida de pecado, mas é uma alegria que nos faz uma alegria independente de qualquer situação. Eu não tenho que pular para estar feliz. Eu estou feliz porque Jesus está comigo, e isso tem que trazer alegria no nosso coração. E nós temos que carregar essa responsabilidade de, por onde andarmos, anunciar esse evangelho. E não com o espírito de julgador, você. Mas eu um dia fui alcançado. O evangelho, como diz os teólogos, é alguém que encontrou pão, um mendigo que encontrou pão e sai gritando: ei, eu encontrei pão, vem aqui que tem pão para você também. Todos os mendigos que encontraram pão, e que tem esse pão da vida, que gera vida, quando eu carrego essa responsabilidade. E por último, meus irmãos, a mesa de Jesus, ela transforma. A mesa de Jesus, ela transforma quem nós somos de verdade, sabe? É olhar para a história do Pedro. Olha o Pedro, irmãos. Quem que a gente ia dizer que esse Pedro é? Esse cara tinha tudo, abriu mão de tudo. Foi seguir lá um Jesus ali, que falava que era Deus. Sabe, irmãos, o que a gente tem feito com o nosso evangelho? Como que a gente tem vivido esse evangelho real? Será que nessa mesa que o Senhor nos convida, no Vida na Vida, nós na mesa com Jesus, o individual na mesa com Jesus, sem olhar o coletivo, hoje não é para olhar coletivo, é olhar para você aqui, eu olhando na mesa com o mestre, com o amado da minha alma, com o desejado das nações. Sabe o jantar à luz de velas? É quase o jantar à luz de velas, mas com o eterno. É você, somente você e ele, sentados na mesa. E essa mesa ser uma mesa que traz restauração. É uma mesa que traz reconciliação. E quando nós estamos nessa mesa, essa mesa nos transforma. E nos transforma de dentro para fora. O Pedro, com certeza tinha dias que ele era revoltado ainda. É a natureza. Tinha dias que Pedro estava lá no meio de uns outros, aí chegou os judeus, aí Pedro deixou os gentios e foi para lá. Paulo veio e chamou a atenção de Pedro. Porque caminhar com Jesus não é perfeição. Caminhar com Jesus é entender que nós recebemos desse pão. E caminhar com Ele é poder compartilhar esse pão para outras pessoas. Mas eu só vou compartilhar quando a minha intimidade com Jesus e a minha vida com Jesus refletir esse caráter de Jesus. Eu quero orar nesse momento, irmãos. Coloca a tua vida diante do Senhor. Fecha os teus olhos por um instante. Fala com Jesus. Entendo que tem palavras que são mais da reflexão. Entendo que tem palavras que são mais para nós olharmos para nós mesmos. E entender onde erramos, entender onde acertamos, entender como vivemos. Tem palavras que é aqui no íntimo. Como, Senhor, eu posso viver uma vida contigo? Com os olhos fechados, a mesma poesia do início, sobre a mesa do carpinteiro, um lugar que nos convida para um encontro profundo com Jesus. A mesa, ali, onde o Mestre nos chama para nos tratarmos de forma singular, mesmo cercados por multidões. Jesus, com sua voz suave, nos convida a olhar para dentro, porque muitas vezes nossos corações estão tão ocupados com o mundo que esquecemos do essencial. Assim como Pedro, impulsivo e ansioso, foi convidado a essa mesma mesa, Jesus lhe perguntou 3 vezes se o amava, dando a ele a chance de rasgar seu coração e encontrar redenção. A mesa de Jesus é um convite ao segredo, à renúncia, a transformação. Ela é bela, mas também nos confronta, porque não podemos partilhar dessa mesa e permanecermos os mesmos. Ela nos chama a uma nova vida com Jesus.
Fala com Ele por um instante no seu lugar. Fala com Jesus por um instante. Imagina que a mesa está sendo preparada na sua frente, aí uma mesa onde você fala diretamente com Ele, onde você compartilha os seus pecados, compartilha suas angústias, compartilha seus medos. Fala com Jesus no seu lugar. Essa mesa de Jesus, ela traz cura, e ela traz cura essa noite sobre a tua casa, sobre a tua vida. Mas antes de trazer cura sobre outros, ela quer trazer cura sobre o teu coração. A mesa de Jesus, ela continua gerando impactos, transformações. A mesa de Jesus continua gerando vidas. A mesa de Jesus continua restaurando histórias. A mesa de Jesus continua chamando pecadores ao arrependimento. A mesa de Jesus continua chamando a gente a uma nova vida com Ele. A mesa de Jesus continua restaurando histórias. A mesa de Jesus continua sendo uma mesa linda, preparada para aqueles que decidem dizer: eu não consigo por mim mesmo, Jesus. É somente na tua mesa que há cura, restauração e transformação. É somente na tua mesa, Jesus. É somente na tua mesa. É somente na tua mesa, Jesus. É somente na tua mesa, Senhor. Senhor, nós queremos bendizer o teu nome, Senhor. Nós queremos bendizer o teu nome essa noite, Jesus. Nós não queremos estar no holofote, nós não queremos viver o sobrenatural simplesmente por viver. Nós não queremos, Senhor, ser conhecidos como crentes domingueiros ou crentes que vivem relacionamentos casuais com o Senhor. Não queremos, Senhor. Nós queremos intimidade, queremos profundidade, queremos renunciar o nosso eu, queremos renunciar a nossa própria vontade, queremos abrir mão de quem nós somos, queremos colocar o nosso Pedro raivoso diante de Ti e sermos transformados em Pedros que pregam o Teu Evangelho ao ponto de morrer pelo Evangelho. Nós não queremos viver de qualquer forma não, Senhor. Nós queremos viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida de restauração, uma vida de transformação, uma vida que produz arrependimento, uma vida que produz restauração, Senhor, sobre as nossas vidas. Guarda cada coração aqui essa noite, Senhor. Nós queremos bem dizer, exaltar o Senhor na Tua santidade. Nós queremos, ao terminar esse culto, continuar Te cultuando, Senhor. Nós não queremos basear a nossa vida em cultos e mais cultos dentro de um lugar, não. Nós queremos que a nossa vida seja um culto vivo ao Senhor, um culto vivo, um culto racional ao Senhor, um culto de adoração ao Senhor com as nossas próprias vidas, negando quem nós somos. E cada vez que negarmos a nossa própria vontade, que o Senhor seja glorificado em nós, que pessoas ao olharem para nós vejam Cristo em nós, e não o Cristo morto, mas o Cristo ressurreto, aquele que nos deu vida e vida em abundância, Senhor. Nós colocamos o nosso coração aqui diante do Senhor, Te pedindo, Senhor, nos faça viver uma semana extraordinária, não uma semana extraordinária por coisas extraordinárias, mas uma semana extraordinária, porque vamos contemplar o ordinário da nossa vida, porque vamos contemplar a simplicidade da nossa vida, porque vamos contemplar os abraços simples, os encontros simples, porque vamos contemplar as mensagens simples, porque vamos contemplar a alegria da simplicidade, de sentar à mesa com a nossa família, e às vezes só um pão com uma manteiga, mas estaremos ali, Senhor, e nós queremos estar contigo nessa mesa, Senhor. Todas as mesas que sentarmos essas semanas, que mesmo que sejam mesas de negócio, mesmo que sejam mesas de estudo, mesmo que sejam mesas profissionais, mesas familiares, nós não queremos sentar nelas se o Senhor não estiver com a gente. Senhor, nos faz sentar à mesa contigo todos os dias das nossas vidas, que não percamos mais tempo discutindo na mesa assuntos que não valem a pena, que paremos de discutir bobeira nas mesas, que paremos de discutir nas mesas dos nossos lares, que paremos de arrumar confusão com aqueles que pensam diferente de nós, que paremos de ser acusadores, e que possamos ser mais mãos estendidas para aqueles que precisam conhecer ao Senhor, Pai. Que possamos ser instrumentos do Senhor, para que nesse carnaval aí nós possamos ser bênção, ser paz, levar o pão da vida para quem está ansiando e tem buscado esse pão em tantos lugares. Que nós, Senhor, possamos ser esses que compartilham esse pão e matam essa fome.
Senhor, nós não queremos viver de qualquer forma, nós queremos viver nessa mesa contigo. Fica com a gente, Senhor, fica com a gente essa semana, que essa semana seja uma semana incrível de adoração, de louvor, de vida, uma semana onde negamos a nós mesmos, para que o Senhor cresça em nós. Senhor, nós te amamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, por essa noite. Fica com a gente, que possamos ter tempo de comunhão lá embaixo, Senhor. Acabando esse culto, que nós não vamos embora na mesma hora, porque na medida que nós partilhamos de mesa com o Senhor, a mesa com os irmãos é tão linda e tão importante, que possamos descer, partilhar da comunhão lá embaixo. Senhor, mas que toda a comunhão, que todo o partir do pão, que toda a pizza repartida, tudo seja repartindo para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te exaltamos. Fica com a gente, receba os nossos louvores, receba a nossa canção, receba a nossa adoração. Tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.